Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos explorar um conceito fundamental na cinética química, a ordem de reação. Você sabia que entender como a velocidade de uma reação depende das concentrações dos reagentes pode nos ajudar a criar medicamentos mais eficazes ou otimizar processos industriais? Nessa aula vamos aprender o que é a ordem de reação, como identificá-la e como isso impacta a velocidade das reações químicas. A ordem de reação é um conceito fundamental na cinética química, que descreve a relação entre a velocidade de uma reação e as concentrações dos reagentes. Essa relação é expressa pela lei de velocidade, que pode ser representada matematicamente como: aqui a gente tem uma lei de velocidade genérica para uma reação, onde V é a velocidade da reação, K é a minha constante de velocidade, A e B são as concentrações dos reagentes, e alfa e beta são os expoentes que representam a ordem da reação em relação a cada reagente. Ou seja, a ordem de reação ela indica como a velocidade de uma reação depende das concentrações dos reagentes. A ordem global da reação ela é dada pela soma dos expoentes, no nosso caso, alfa mais beta. Cada expoente indica a ordem da reação em relação a um reagente específico. Então aqui a gente tem um exemplo. Se temos uma reação onde V é igual a K vezes NO ao quadrado vezes BR2 elevado a 1. Podemos concluir que a ordem em relação ao óxido nítrico, o nosso NO, é igual a 2, pois o seu expoente é o 2. A ordem em relação ao bromo é 1, pois o seu expoente é igual a 1. Já a ordem global vai ser a soma dos nossos expoentes, ou seja, 2 mais 1 é igual a 3. As reações elas podem ser classificadas em elementares e não elementares. Reações elementares ocorrem em uma única etapa, e os expoentes na lei da velocidade são iguais aos coeficientes estequiométricos. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio do nosso exemplo anterior, por exemplo, na reação 2A mais B dando C, se a lei da velocidade for V igual a K vezes A ao quadrado vezes B elevado a 1, esses expoentes são devido ao nosso coeficiente estequiométrico, 2A, então A ao quadrado, 1B, então B elevado a 1. Então a ordem global é 3, pois 2 mais 1 é igual a 3. E temos também reações não elementares. Elas ocorrem em múltiplas etapas, e a ordem da reação ela vai ser determinada pela etapa lenta, que controla a velocidade global da nossa reação. Então temos essa reação, e ela é uma reação que ela não ocorre em uma única etapa. Então, as etapas dessa reação ela é dada pelas seguintes etapas. A gente tem a etapa 1, que é uma etapa mais lenta, e a gente tem uma etapa 2, que é uma etapa mais rápida. E aqui a gente tem a etapa global da nossa reação. Como a etapa 1 ela é a etapa mais lenta, então essa reação é de primeira ordem em relação ao H2, ela é de segunda ordem em relação ao nosso NO, e é de terceira ordem em relação à reação global, que é a soma dos nossos expoentes, 1 mais 2 igual a 3. Bom, vamos falar agora então da importância experimental. Determinar a ordem de uma reação não pode ser feita apenas pela análise dos coeficientes estequiométricos. Requer experimentação. Ao variar as concentrações dos reagentes e medir as velocidades resultantes, podemos deduzir os expoentes na lei da velocidade. Se aumentar a concentração de um reagente e não alterar a velocidade, dizemos que essa substância tem uma ordem zero na reação. O que isso quer dizer? Que na ordem zero, a velocidade da reação não depende da concentração dos reagentes. Isso ocorre em situações onde o catalisador está saturado ou a reação é controlada por outra variável. Uma analogia a isso seria um chuveiro. Imagine um chuveiro que libera água a uma taxa constante, independentemente de quanta água está no tanque, ou seja, ele não depende da concentração. Bom, vamos agora entrar na parte de dedução da nossa ordem de uma reação. Vamos falar sobre o método da integral. A determinação da ordem de uma reação química é crucial para entender como a velocidade da reação depende das concentrações dos reagentes. O método da integral é uma abordagem que permite deduzir a ordem de reação a partir de dados experimentais, utilizando a integração das equações cinéticas. O método da integral envolve integrar a equação da velocidade para diferentes ordens de reação. Vamos analisar a reação de primeira ordem. Então, a gente tem, para uma reação de primeira ordem, em relação a um reagente A dando produtos. A lei de velocidade é dA dt é igual a K vezes a minha concentração de A. A gente pode rearranjar, a gente passa esse A para baixo e passa o dt multiplicando, e a gente vai ficar que dA sobre concentração de A vai ser igual a menos K dt.
Agora a gente vai integrar ambos os lados. O lado da esquerda é basicamente a integral de 1 sobre A, que vai nos resultar em ln de A. Já do nosso lado da direita, o nosso k a gente pode tirar da integral, pois ele é uma constante. Então, a integral de dt é t mais uma constante. Essa constante c, a gente pode chamar ela de ln de A0, sendo A0 a nossa concentração inicial. Podemos também aplicar a exponencial em ambos os lados da nossa equação, resultando em concentração de A é igual a concentração de A inicial vezes exponencial de menos kT. Portanto, a equação final para a concentração de A, em função do tempo, pode ser tanto a versão com a exponencial, tanto a versão com o ln. Aqui a gente tem uma tabela com diversas ordens de reação, diversas taxas de reação e a equação já integrada. Equações de ordem zero, como já foi falado, são reações que não dependem diretamente da concentração dos meus reagentes. Já equações de primeira ordem, na primeira ordem a velocidade ela é diretamente proporcional à concentração de um dos reagentes. Imagine um balão vazando. Quanto mais cheio o balão, mais rápido o ar sai. Já em reações de segunda ordem, na segunda ordem, a velocidade depende do quadrado da concentração de um reagente ou do produto das concentrações de dois reagentes diferentes. Então, a gente pode ter ou 2A, ou seja, o meu reagente tem um coeficiente estequiométrico igual a 2, ou eu posso ter dois reagentes com coeficientes estequiométricos iguais a 1. Ambos os casos vão me resultar em uma ordem de reação igual a 2. Porém, a minha equação integrada ela vai ser diferente dependendo do caso. Uma analogia para equações de segunda ordem seria duas pessoas jogando carta. A velocidade do jogo vai depender de quão rápido as duas pessoas interagem. Podemos ter também equação integrada para a ordem n, onde a minha ordem de reação é uma ordem qualquer. Uma analogia para entendermos o que seria uma equação de ordem n é: imaginem dois participantes de uma corrida. E esses participantes são os nossos reagentes. Quanto mais corredores houver no início, maior será a chance de alguém cruzar os obstáculos rapidamente. Ordem n reflete a complexidade na corrida. Se a ordem for 1, os corredores precisam superar apenas um obstáculo para concluir a etapa. Se for uma ordem 2, eles precisam superar 2 obstáculos consecutivos, o que torna a corrida mais desafiadora. Para uma ordem maior que a ordem 2, o número de obstáculos aumenta e cada vez menos corredores conseguem avançar à medida que o tempo passa. Bom, aqui a gente trouxe então um exercício do Levenspiel, é o exercício 2.15. A taxa de reação é triplicada quando a concentração de reagente é dobrada. Encontre a ordem de reação. Aqui a gente tem então uma ordem de reação genérica, menos RA igual a KCA elevado a N, N pois a ordem é o que a gente quer descobrir. A gente também tem então um RA' que possui o dobro da minha concentração de A. E o RA' ele também é 3 vezes a velocidade de A. Se a gente fizer uma relação e dividir um pelo outro, a gente vai chegar que 3 é igual a 2 elevado a n. Resolvendo para isso aqui, a gente encontra que n é igual a 1,5. A ordem pode ser um número fracionário, indicando uma dependência mais complexa. Um exemplo de ordem fracionária seria em reações enzimáticas. Bom, esse é o vídeo de hoje. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima.